Bom, aqui eu vou tratar com vocês as características gerais das moléculas orgânicas, começando pelo átomo de carbono, que é o principal átomo presente nas moléculas orgânicas. Então vocês devem se lembrar que o carbono ele está na família 4A da tabela periódica, pertencendo ao grupo dos ametais. Então, se ele é um metal da família 4A, ele possui 4 elétrons na camada de valência, e para resolver a questão da regra do octeto do carbono, ele precisa arrumar mais 4 elétrons que ele vai sempre compartilhar com outros átomos pertencentes à molécula. Então aqui estão representados o metano e o etano. Repare nas ligações covalentes, ou seja, nos compartilhamentos de elétrons que o carbono faz com o hidrogênio. O hidrogênio é um átomo que está na família 1A, ou seja, então ele possui um elétron na camada de valência e fica estável com 2. Então o hidrogênio vai fazer somente uma única ligação covalente. O carbono tem que fazer 4. Então por isso que nós temos no metano 4 hidrogênios ligados ao átomo de carbono. Já no etano, nós temos os átomos de carbono ligados entre si, então aqui já faz uma ligação covalente. Nesse caso, cada carbono vai fazer 3 outras ligações covalentes com átomos de hidrogênio. Então, além dessa propriedade do carbono de fazer 4 ligações covalentes, uma outra característica que é única dele, exclusiva do carbono, é de fazer encadeamento, ou seja, ele pode se ligar sequencialmente com outros átomos de carbono, formando tanto estruturas pequenas como moléculas grandes, ou até mesmo moléculas gigantes. É o único átomo que consegue fazer isso. Então a gente tem que pensar numa molécula orgânica como se os carbonos fossem um esqueleto da molécula e cada átomo de carbono fosse uma vértebra, um osso que compõe todo o esqueleto da molécula. Lembrando que a definição de molécula orgânica é o seguinte, que ela possui um esqueleto carbônico e também hidrogênios ligados aos átomos de carbono. Veja, então a gente tem o esqueleto carbônico aqui, como se cada átomo de carbono fosse uma vértebra da molécula, e ligados aos átomos de carbono, a gente vai ter hidrogênios e, nesse caso aqui, átomos de oxigênio também. Então veja, gente, que interessante. O carbono é o átomo responsável pela vida na Terra, porque ele é o único átomo da tabela periódica presente no planeta Terra que consegue fazer esse encadeamento molecular. Nenhum outro átomo consegue fazer isso. E se a gente for olhar na tabela periódica, o átomo mais parecido com o carbono é o silício, que também é tetravalente. Ele também consegue fazer 4 ligações. Só que ele não consegue fazer encadeamentos grandes como o carbono. Isso se deve ao fato do átomo de silício ele ser bem maior que o carbono. Então, como esses átomos são maiores, eles ficam mais longe uns dos outros. Então, a ligação covalente formada entre eles é fraca. Então, ela não se sustenta. E outra coisa é que o silício, diferentemente do carbono, ele não consegue fazer ligações duplas e triplas, que são as ligações que a gente denomina de ligações π. Então é devido a essa versatilidade do átomo de carbono que nós temos essa diversidade de moléculas orgânicas no planeta Terra e também assim como a vida. E como as moléculas orgânicas podem vir a ser muito grandes, até mesmo gigantes, existem algumas formas diferentes da gente representar essas moléculas visando economizar espaço no papel. Então nessa representação aqui, que é bem completa, a gente está indicando todos os átomos e também as ligações covalentes entre eles. Já nessa daqui, nós economizamos espaço no papel ao omitir as ligações covalentes entre os átomos de carbono e hidrogênio. E numa forma mais simplificada ainda, essa que a gente denomina de representação em linha, na qual a gente omite os átomos de carbono e hidrogênio. Dá uma olhada que essa representação aqui corresponde a essa molécula de cima. Então veja bem, em cada risquinho nós vamos ter na extremidade um átomo de carbono. E o risco vai corresponder às ligações covalentes. Nesse caso, como só tem um único risco, é uma única ligação covalente, que a gente denomina de simples. Então esse carbono da extremidade, como ele só faz uma única ligação covalente com outro átomo de carbono, significa que ele faz outras 3 ligações covalentes com átomos de hidrogênio, que é o caso aqui dessa extremidade. Já esse carbono aqui, ele faz 2 ligações covalentes com outros átomos de carbono, significa então que ele está ligado a outros 2 átomos de hidrogênio. Então aqui vocês podem ver que essa figura, que é um pentágono, e essa aqui um hexágono, elas representam essas 2 outras moléculas orgânicas. É uma forma mais simples da gente economizar espaço no papel. E quando as moléculas são muito grandes, gigantes como a testosterona, ficaria muito difícil a gente representar a molécula dessa maneira completa, indicando todos os átomos de carbono, hidrogênio e ligações covalentes entre eles. Mas aqui não tem erro. O que a gente precisa sempre se atentar é que os riscos vão corresponder às ligações covalentes entre átomos de carbono, e ao longo de toda a molécula a gente vai ter ligações simples entre os átomos de carbono, e aqui nesse caso uma ligação dupla, por conta desses 2 riscos.